Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para as turmas do 7º ano A e 7º ano B. Nessa aula, nós iremos utilizar a apostila 2, o capítulo 11, sobre cianobactérias, as pequenas notáveis. Cianobactérias, as pequenas notáveis. Na página 291, está escrito assim: vimos que a vida em nosso planeta deve ter surgido há cerca de 3,8 bilhões de anos e que os principais seres vivos devem ter sido muito simples. Vamos estudar até o final deste curso como pode ter ocorrido a evolução dos seres vivos e neste módulo conheceremos mais especificamente alguns dos primeiros seres vivos, que são as cianobactérias. Elas são capazes de fabricar o seu próprio alimento por meio de fotossíntese e devem ter aparecido nos oceanos primitivos da Terra. Hoje são alguns dos seres vivos mais autossuficientes do nosso planeta. Então, assim, no reino Eubactéria, tem a filogenia dos reinos. Então, as hipóteses mais aceitas atualmente sugerem que as bactérias e as cianobactérias estão entre os mais antigos dos seres vivos que existem até hoje na Terra. E as bactérias e as cianobactérias, elas pertencem ao reino Eubactéria, que faz parte do domínio bactéria. Então, observe a filogenia que mostra a possível evolução dos reinos dos seres vivos. Então, se vocês olharem na filogenia da página 291, tem um ancestral em comum, que deu origem aos 3 reinos, bactéria, arqueia e eucária, e do domínio bactéria estão os reinos Eubactéria, onde estão as bactérias, e as cianobactérias. No domínio arqueia estão as arqueobactérias, e no domínio eucária estão o reino protista, vegetal, fungi e animal. Na página 292, as cianobactérias e os estromatólitos. Com relação ao aparecimento dos primeiros seres vivos, evidências científicas atuais sugerem que a superfície da Terra era simplesmente inabitável. Vocês lembram que eu falei nos primeiros vídeos que o planeta Terra tinha várias condições inóspitas, como chuvas torrenciais, descargas elétricas de raios, erupções vulcânicas. Por isso é inabitável. Como a água era um ambiente que fornecia condições para a sobrevivência de organismos primitivos, nele devem ter surgido os primeiros seres vivos. Em certos locais, onde as águas do mar são muito salgadas, como no litoral da Baixa Califórnia, no litoral do noroeste da Austrália e em Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, existem colônias de cianobactérias, ciano azul, esse prefixo significa azul, que formam estruturas rochosas conhecidas como estromatólitos. Então, os estromatólitos são estruturas rochosas formadas por cianobactérias. Paleontólogos, que são cientistas que estudam fósseis, descobriram rochas muito antigas, com alguns bilhões de anos de idade, bastante semelhantes aos estromatólitos, produzidos pelas cianobactérias atualmente. Por causa dessa semelhança, eles acreditam que essas rochas antigas tenham sido formadas pela ação de micro-organismos simples, similares às cianobactérias. Em função desse estudo, dessa estrutura rochosas, os cientistas estimam que a vida tenha surgido do planeta há 3,8 bilhões de anos. Então, de acordo com o estudo dessas rochas, é que acredita-se que o planeta tenha surgido há 3,8 bilhões de anos.
Bom, as cianobactérias são autótrofas, ou seja, fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento. Aí, até então, os seres vivos existentes, as bactérias, não eram capazes de conseguir o seu próprio alimento e obtendo diretamente do ambiente. Então, as bactérias são heterótrofas, não produzem o seu próprio alimento. Essa independência das cianobactérias na obtenção de alimento por meio da fotossíntese representou um grande passo na evolução dos seres vivos. Atualmente, encontramos cianobactérias em ambientes aquáticos, terrestres e úmidos. Estromatólitos, como vocês estão vendo nessa imagem, fotografados no noroeste da Austrália. Eles são conhecidos como fósseis vivos, porque seu processo de formação continua atualmente, formando o que se parece com um colchão de pedra. Então, um corte mostrando detalhes da camada de seres vivos formadas pelas cianobactérias. A camada viva de um estromatólito é mais superficial, ampliação que mostra as cianobactérias em filamentos microscópicos, como vocês podem ver nessa imagem da página 292. Fotossíntese. Fotossíntese em grego quer dizer construção na presença da luz. Termo usado para indicar a produção de alimento nas células na presença da energia luminosa do Sol. Glicose, em grego, quer dizer doce. Tipo de açúcar muito utilizado pelas células na obtenção da energia. Clorofila, em grego, quer dizer folha verde. Pigmento na cor verde, que é responsável por absorver a energia luminosa. Bom, então na página 294 nós vamos falar sobre fotossíntese. Então, assim, a fotossíntese é um processo que, para acontecer, ela precisa da luz solar, de gás carbônico e de água, e dessa reação química vai resultar em gás oxigênio e alimento. Esse alimento é a glicose, que é um tipo de açúcar. Para que isso aconteça, os seres que são autótrofos, eles possuem uma organela. Lembra, pessoal? Organela, o órgão da célula. Os seres autótrofos possuem uma organela chamada de cloroplastos. E nos cloroplastos, nessas organelas, existe um pigmento chamado de clorofila. A clorofila é um pigmento que é capaz de absorver a luz solar. Então, tem um quadrinho importante que vocês grifem sobre fotossíntese. Então, a fotossíntese é o gás carbônico mais a água na presença da luz solar e clorofila, transformam-se em glicose mais gás oxigênio. Por volta de 3 a 2,5 bilhões de anos atrás, em decorrência da fotossíntese dos seres vivos, como as cianobactérias, o gás oxigênio começou a se acumular na atmosfera, chegando ao longo do tempo à taxa de hoje, cerca de 21%. Então, 21% do ar é composto do gás oxigênio. Pessoal, lembrem que a fotossíntese é uma reação química que produz a glicose. Fotossíntese não é a respiração das plantas. Então, vejam bem, a respiração das plantas é como a nossa. Então, as plantas, elas utilizam o gás oxigênio, a glicose, acontecem reações químicas, elas produzem gás carbônico e água mais energia. Esse processo é o processo da respiração celular, que acontece nas mitocôndrias, como nós já havíamos visto. Mitocôndrias são as organelas celulares. Então, nós, animais e as plantas, fazemos o processo de respiração celular para a obtenção de energia. Mas apenas os seres autótrofos, como
os vegetais e as algas, as cianobactérias, realizam o processo da fotossíntese. Por isso são chamados de autótrofos, porque conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, a fotossíntese é um processo no qual é produzido o alimento, mais especificamente a glicose. Bom, você sabia? Os estranhos mundos das arqueobactérias. Então, as arqueobactérias pertencem ao domínio Archaea e ao reino Arqueobactéria. Esse grupo de organismos surgiu posteriormente às eubactérias, como pode verificar-se na filogenia. Inicialmente, as cianobactérias eram consideradas organismos que só conseguiam viver em ambientes muito inóspitos, ou seja, condições muito difíceis. E algumas arqueobactérias, por exemplo, são encontradas em fontes hidrotermais, ou seja, água muito quente, em lagos salgados e em outros locais sem gás oxigênio, necessário para a grande maioria dos seres vivos. Há outras que produzem gás metano em aterros sanitários, como visto no 6º ano, por exemplo. Então, também podemos encontrar as arqueobactérias no solo e dentro do intestino de seres herbívoros. Nesses intestinos, essas arqueobactérias podem viver em comensalismo, como os herbívoros, ou mesmo em mutualismo com outros organismos. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 292, você já pensou nisso? Da página 293, atividade 1, da página 295, atividade 2, e os testes da página 295 e 296. Qualquer dúvida, é só chamar no e-mail, dúvida7ano@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.